Parte 2. Empurrem eles! O grito furioso de Gringham soou através da abóbada funerária que estava preenchida com o fedor de mofo e cadáveres putrefatos. A sala tinha 20 metros de comprimento de cada lado e o teto tinha pelo menos 5 metros de altura. Esta sala, que era iluminada pela luz que o usuário de magia da equipe conjurou, assim como algumas tochas caídas no chão, estava repleta de pessoas. Gringham e os membros da Heavy Masher foram forçados para um canto da sala. O resto da abóbada foi inundada com enormes quantidades de mortos-vivos fracos, como zumbis e esqueletos. Havia tantos que contá-los seria um exercício de inutilidade. Gringham e o guerreiro que carregava o escudo impediram a inundação da morte, formando uma defesa para impedir que os mortos-vivos chegassem à retaguarda. Um zumbi bateu na armadura completa de Gringham com ambas as mãos. Mesmo zumbis sendo relativamente mais fortes que seres humanos comuns, eles ainda não eram fortes o suficiente para arranhar uma armadura de aço. As mãos frágeis e apodrecidas se esmigalhavam ao contato, deixando pedaços pútridos de carne apodrecida grudados na armadura completa. O mesmo valia para os esqueletos. As armas enferrujadas que eles seguravam não poderiam prejudicar uma armadura completa e encantada. Claro, a equipe teve um pouco de sorte, mas chamar isso de sorte seria injusto com suas preparações, pois isso tudo foi graças à magia protetora. Gringham manejou o machado de mão que ele usava, mas toda vez que ele derrubava um morto-vivo, outro ser corria para preencher a lacuna. Eles se aproximavam cada vez mais, como se quisessem esmagar Gringham e os outros até a morte. Droga, eles são muitos! O guerreiro portando o escudo ao lado de Gringham grunhiu de dor. Seu escudo cobria todo o corpo, então ele não havia tomado nenhum ataque, mas o escudo em questão estava coberto de fluidos sujos e fétidos. Ele esmagava os crânios de zumbis e esqueletos com sua massa, mas não conseguiu resistir à pressão do inimigo e foi lentamente forçado a recuar. De onde vieram tantos? A pergunta do guerreiro era completamente razoável. Depois que o grupo de Gringham se separou dos outros em uma encruzilhada, eles vasculharam várias salas. Infelizmente, nenhum dos cômodos continham riquezas como nos mausoléus, mas eles haviam encontrado vários itens valiosos. Eles continuaram explorando lentamente dessa maneira, e então entraram na sala e começaram a procurar. Porém, de repente, a porta se abriu e uma enorme horda de mortos-vivos invadiu do nada. Zumbis e esqueletos dificilmente poderiam ser considerados inimigos fortes, mas um grande número era uma ameaça por si só. Uma vez que fossem pisoteados ou pressionados, eles não seriam capazes de se mover mesmo se não morressem. Nesse ponto, a horda de mortos-vivos atacaria as retaguardas. As retaguardas de trás provavelmente não cairiam tão facilmente, mas os números que enfrentavam os deixavam desconfortáveis. Se as coisas acontecessem assim, um golpe de azar poderia levar à desintegração das linhas de frente. Tendo chegado a essa conclusão, Gringham decidiu usar o poder que ele estava tentando conservar. Precisamos acabar com isso agora. Conto com vocês, meus caros. As retaguardas, que até agora só estavam atirando pedras, fizeram sua jogada. Normalmente, mortos-vivos como este não seriam um problema para Gringham e o resto da Heavy Masher. No entanto, essa também foi a razão pela qual as retaguardas escolheram esperar e conservar sua força. Uma vez que a retaguarda fizesse sua jogada, eliminar mortos-vivos como estes seria tão fácil quanto derrubar um cepo de madeira. Meu senhor, ó Deus da terra, clamo-te que expurgues o que é impuro. O sacerdote apertou seu símbolo sagrado e o seu grito se transformou em energia. Algo frio e puro surgiu através da sepultura que estava preenchida com ar fétido. Uma potente onda de força divina tomou conta do lugar. O sacerdote tinha usado sua habilidade para expurgar os mortos-vivos. No alvorecer da onda de energia, o morto-vivo mais próximo do sacerdote se desintegrou em cinzas. Quando havia uma grande diferença entre os respectivos níveis de poder de ambos os lados, a habilidade de purgar mortos-vivos poderia destruí-los diretamente. No entanto, destruir muitos mortos-vivos de uma só vez era extremamente difícil. Um usuário capaz de tal feito precisaria estar bem acima da média. Mas no fim, a técnica desse sacerdote desintegrou mais de 20 mortos-vivos.
Eu vou desintegrar vocês. Bola de fogo. O usuário de magia arcana lançou sua bola de fogo, que voou para o fundo da horda de mortos-vivos e então detonou. Em um único e feroz instante de fogo, as não-vidas de todos os zumbis e esqueletos dentro da área de efeito da magia foram consumidas, deixando nada além de cinzas e fumaça. Eu ainda não terminei. Bola de fogo. Meu senhor, ó Deus da terra, clamo-te que expurgues o que é impuro. As retaguardas lançaram mais uma rodada de ataques de efeito em área e o número de mortos-vivos diminuiu drasticamente. Avancem. Entendido. O guerreiro deixou de lado seu escudo, segurando sua massa em ambas as mãos, e junto com Gringham eles atacaram a horda de mortos-vivos. Teria sido fácil para os usuários de magia eliminá-los, mas Gringham havia escolhido uma investida frontal mesmo assim, pois a verdade era que ele queria conservar a mana deles. Em particular, a capacidade do sacerdote de purgar os mortos-vivos tinha um número limitado de usos. Sua profissão o tornava particularmente hábil em lidar com os mortos-vivos e era sem dúvida sua arma secreta nessa tumba. Gringham atacou a horda de mortos-vivos. Seu machado não parava nem por um instante. Fluidos pegajosos escorriam das partes dos corpos que voavam. Talvez eles até jorrassem se os monstros tivessem corações que pulsassem. O odor das feridas abertas nos cadáveres era nauseante, mas não era insuportável. Ou melhor, podia-se dizer que os narizes dos aventureiros já estavam entorpecidos. Gringham e o guerreiro trabalharam juntos, cortando, perfurando e espancando inúmeras vezes. Eles nem sequer pensavam em defesa. Eles só puderam fazer tal ataque por causa da ajuda mágica e da armadura robusta que os protegia, além do fato de que eles estavam enfrentando mortos-vivos bem fracos. De vez em quando, algo golpeava a cabeça de Gringham, mas sua armadura absorvia o impacto e ele mal sentia nada em seu pescoço. Mesmo quando seu peito e barriga foram atingidos, ele mal sentiu os golpes. Afinal, como seus inimigos eram os mais fracos dos mortos-vivos, não era nada demais. O único perigo agora era a tática deles de atacar em hordas. Uma vez que as fileiras inimigas tivessem diminuído até esse ponto, a luta seria muito mais fácil. O guerreiro então continuou desferindo golpes e gritou: Todos os mortos-vivos que encontramos até agora são fracos como vermes, mas há muitos nessa tumba. Não há garantia de que mortos-vivos mais fortes não vão aparecer, mas se houver mortos-vivos mais fortes, não tenho ideia do porquê ainda não apareceram. Quem respondeu o guerreiro foi o sacerdote, que estava observando a batalha na retaguarda enquanto pegava o escudo do guerreiro. Não. Talvez esses mortos-vivos tenham sido convocados por algum método. Pode ter sido algum tipo de ritual ou até algum item. O estranho era que os cadáveres desapareciam após um certo tempo, de modo que o chão não estava repleto de corpos. Essa parte parecia com as conjurações de monstros que desapareciam depois deles serem mortos. Por isso, o sacerdote teve essa linha de pensamento. Um meio de convocar um grande número de mortos-vivos fracos? Nem pensar, meu caro. Não me faça imaginar essa tumba cheia de zumbis. Gringham respondeu enquanto derrubava vários esqueletos como se fossem árvores, e depois examinou o interior da sala. Haviam poucos mortos-vivos, menos do que o número de dedos nas duas mãos dele. Não parecia que um novo lote chegaria pela porta. A batalha então terminaria em breve. Mas enquanto pensavam isso, uma sensação de arrepiar os cabelos os deixou paralisados até as solas dos pés. Seu senso de perigo ordenou que fugisse imediatamente, mas ele não podia fazer isso agora. Mesmo assim... Tenham cuidado, tem algo a acontecer. O ladino parecia ter sentido isso quando gritou. No entanto, já era tarde demais. Em instantes, o piso originalmente robusto cedeu de repente, e uma sensação flutuante os envolveu. Momentos depois, seus corpos caíram pesadamente no chão. Seus companheiros gritaram de dor. Gringham, por outro lado, ainda segurava seu machado que ele não havia soltado nem mesmo durante a queda. Quando seu pesado corpo esmagou os esqueletos caídos, ele se levantou. Destruam o inimigo. Os mortos-vivos também foram danificados pela queda, em particular os esqueletos, que eram fracos contra ataques impactantes e, portanto, sofreram muitos danos. Então, combatê-los estava bem mais fácil do que antes. Depois de destruir os mortos-vivos restantes, Gringham finalmente pôde se dar ao luxo de olhar em volta. Eles provavelmente estavam no fundo de um poço abaixo de uma armadilha mágica que tinha feito o chão sumir. Olhando para cima, o teto parecia muito longe. De relance aparentava ter 12
12 metros de altura. Porém, 3 metros acima do chão tinha uma porta fechada e mais 3 metros acima, um total de 6 metros acima do solo, uma porta aberta. Aquela pela qual Gringham e os outros haviam originalmente entrado na sala. Pode-se dizer que eles caíram a uma altura de aproximadamente 2 andares. A forma geral do lugar era como uma pirâmide quadrangular. O chão descia em direção a um centro e, devido à inclinação íngreme, podia se acabar rolando para o centro da sala se não fosse cuidadoso. Na verdade, um dos seus camaradas tinha rolado até lá e ficou preso no fundo. Ele foi quase enterrado vivo pelos zumbis que caíram em cima dele. Era difícil acreditar que eles mal haviam se machucado ao cair em um lugar como este. O estranho era que havia 4 estruturas semelhantes a túneis em cada parede na marca de 3 metros de altura, no mesmo nível da porta fechada, um total de 16 túneis. Isso parece uma sala de tortura por afogamento. Se não se importarem, eu prefiro sair daqui. Aposto que vai começar a jorrar água daquelas coisas que parecem túneis. Ah, também podem ser slimes, que seria ainda pior. Concordo. Vamos dar uma olhada nessa porta. Se não tiver problemas, usaremos ela para sair. Escalar 2 andares de uma parede praticamente lisa era bastante difícil. No máximo, apenas o ladino poderia fazê-lo. Pessoas como Gringham e sua armadura completa teriam muita dificuldade. Em contraste, essa porta desconhecida podia não ser segura, mas chegar nela seria muito mais fácil. Enquanto eles discutiam como subir ali, várias cabeças surgiram quase simultaneamente dos 16 túneis. Eram cadáveres tão inchados que pareciam prestes a explodir. Essas criaturas eram chamadas de bombardeiros da peste. Seus corpos estavam inchados da energia negativa acumulada dentro deles e explodiriam quando mortos. Suas explosões ao morrer prejudicavam os vivos e curavam os mortos-vivos ao mesmo tempo, tornando-os criaturas muito problemáticas. Esses mortos-vivos parecidos com bolas de carne saltaram pelo ar, os corpos dos bombardeiros da peste atingindo o chão e emitindo um som molhado. O problema foi o que aconteceu depois. Seus corpos rotundos não ficaram reféns do declive, mas rolaram como pedregulhos na direção de Gringham e dos outros. Cuidado, desviem deles. Eu sou o intelectual do grupo. Não me diga o que fazer. Todos eles, incluindo o mago que estava quase soluçando, mal conseguiram evitar o ataque, e então os mortos-vivos rolaram para o centro da pirâmide invertida. A próxima onda de bombardeiros da peste já havia mostrado seus rostos feios, o que deixou Gringham e os outros saberem que naquele momento eles sobreviveram apenas à primeira onda. Ao mesmo tempo, eles também adivinharam o que aconteceria depois. Corram! A sala vai ser inundada com eles. Se eles fossem dragados até o centro pelas explosões dos mortos-vivos, eles certamente seriam esmagados até a morte. E mesmo se eles não fossem esmagados, eles seriam imobilizados, e então morreriam das repetidas explosões de energia negativa dos outros mortos-vivos e também sendo achatados por seus companheiros. Que armadilha desprezível. Alguém aí, me dê um impulso. Até parece que dá. Se você cair lá dentro, você tá acabado. Mesmo que alguém conseguisse escapar de um dos ataques, no momento em que perdesse o equilíbrio, não seria capaz de evitar o próximo ataque. Ninguém ousou impulsionar mais ninguém nessas circunstâncias. Então eu vou usar magia. Não use magia de voo. Você não é forte o suficiente para nos puxar. Eu não vou. Ah, essa foi por pouco. Eu vou usar a escada de teia. Isso deve funcionar. Amarre-a na porta mais próxima. Gringham, dê cobertura. Não, essa aí não. Precisamos fugir pela porta do segundo andar, senhores. A mesma porta por onde entramos. A mais baixa é demasiadamente perigosa. Seus companheiros não questionaram de onde ele tinha tirado tamanha certeza, mas confiaram em Gringham. Escada de teia. A magia entrou em vigor e uma teia de aranha subiu a parede até chegar ao segundo andar. A teia de aranha magicamente criada tinha uma aderência sem igual. Quando alguém não queria se soltar, seria como um adesivo, mas quando alguém quisesse se mover, não seria impedido, tornando-a uma escada muito adequada. Gringham e os outros estavam apreensivos, mas no final conseguiram subir a escada em fila indiana. Gringham finalmente alcançou a porta que estava aberta durante todo esse tempo e estudou cuidadosamente a passagem através dela. Se fossem atingidos e derrubados agora, eles certamente encontrariam um destino horrível. Ele suspirou de alívio. Parece que aquilo que ele temia, a possibilidade de haver mortos-vivos acima dos túneis, não havia acontecido. Depois que ele teve certeza disso, ele pulou em cima dos túneis e depois puxou seus companheiros. Estamos salvos. Ser esmagado até a morte por mortos-vivos é uma das formas mais horríveis de se morrer.
Essas ruínas foram projetadas de uma maneira muito maliciosa. Eu torci meu tornozelo quando caímos. Espero que possa me curar. Eu acho que a explosão de energia negativa atingiu os meus dedos. Foi assustador pra cacete. Eu consegui desviar por um triz. É exigir demais de um mago naquela situação. Seus companheiros ofegavam, trocando reclamações e xingamentos entre suas respirações pesadas. Ei, Gringham, por que você queria que evitássemos aquela porta? Eu pensei que seria a escolha certa. Eles não colocam sempre a rota certa no lugar mais perigoso? Foi um palpite. Pega uma arma aí que você não precise e ataque aquela porta ali. Por estar exausto, Gringham havia voltado ao seu modo normal de fala. Depois de ouvir sua resposta, o ladino imediatamente sacou um punhal e o jogou na porta. A adaga voou em linha reta e atingiu em cheio, ou quase isso. Quando estava prestes a atingir, parte da porta se esticou e se transformou em um tentáculo que bloqueou a adaga voadora. É um imitador de porta? Não, dada a cor desse tentáculo, provavelmente é um imitador de porta morto-vivo. É um monstro chato, captura a presa com fluidos corporais pegajosos e depois ataca usando os tentáculos. Uma armadilha dupla. Isso é muito perverso. Mas sua percepção foi incrível, hein? Você viu que tinha algo errado. Foi um mero palpite. Ou melhor dizendo, eu apenas considerei o desconhecido. Além disso, considere o local em que a porta está. Ela levaria muitas explosões de energia negativa. Porém, explosões de energia negativa provavelmente não causariam muito dano a uma porta inanimada. Eu tive a sensação de que colocariam algo astuto lá. Então vamos... Naquele momento, Gringham calou a boca. Isso porque o ladino, que continuava observando, tinha um dedo nos lábios e inclinava a cabeça para escutar alguma coisa. Gringham também levantou as orelhas. Ele podia ouvir uma batida rítmica de algo batendo contra o chão. Todos olharam para a fonte do som, em direção à passagem. É um inimigo? Esses caras não podem nos dar um minuto de descanso? Tem um sol mesmo, e seja lá quem está fazendo, não parece que está tentando ser furtivo, ou talvez seja incapaz de fazer isso. Espero que seja o último. Todos levantaram suas armas, e o guerreiro na frente ergueu o escudo que seu colega lhe entregara, escondendo metade do seu corpo atrás dele. O mago apontou a ponta brilhante de seu cajado na passagem à frente, de onde o som estava vindo, pronto para lançar uma magia a qualquer momento. O sacerdote ergueu seu símbolo sagrado e o ladino mirou com seu arco na direção do ruído. O som de tec, tec, tec ficou mais alto e a outra parte finalmente apareceu. Ele usava um manto bastante envelhecido que cobria um corpo mais magro do que o de uma mulher ou de um adolescente. Segurava um cajado retorcido em uma das mãos que provavelmente era a fonte do som crepitante. O seu rosto esquelético estava coberto por uma fina camada de pele podre e havia uma inteligência malévola em seus olhos. A energia negativa envolvia seu corpo como se fosse uma névoa. Este era um usuário de magia morto-vivo. Este era um... Elite ancião! Gritou o mago. Ele foi o primeiro a assumir a identidade do recém-chegado, e ele acertou. Depois que um usuário de magia perverso morresse e seu corpo fosse infundido com energia negativa, ele daria origem a um monstro maligno como esse. No momento em que Gringham e os outros ouviram que se tratava de um Lich ancião, eles imediatamente mudaram sua formação. Ninguém estava mais atrás de ninguém, e cada um deles mantinha distância um do outro, para se defenderem contra magias de efeito em área. Um Lich ancião era um oponente bastante poderoso. Para os aventureiros, os classificados como platina não seriam capazes de derrotar um facilmente, mas as equipes classificadas como Mithril teriam a capacidade de fazê-lo. Se Gringham e os outros desconsiderassem o cansaço, seriam capazes de vencê-lo. Além disso, eles tiveram a sorte de ter um membro da equipe que era excepcionalmente poderoso contra mortos-vivos, o que era uma grande ajuda para a equipe. Além disso, os Liches anciões eram difíceis de lidar à distância, mas dada a distância atual, as condições de batalha eram muito favoráveis para eles. Será que é o mestre da tumba? Esta foi a conclusão de Gringham. Liches anciões eram controladores. Às vezes eles controlavam hordas de mortos-vivos e, dependendo das circunstâncias, podiam até fazer acordos com os vivos. Um bom exemplo disso era o capitão do navio fantasma que navegava através da neblina das planícies Katsi, ou do Lich ancião que ficou famoso por governar um castelo abandonado. Histórias assim não eram particularmente raras. Portanto, não seria uma surpresa se um Lich ancião fosse o mestre dessa tumba.
tumba. Já chegamos no fim? Que golpe de sorte! Olha, não é como se o trabalho exigisse que a gente mate o mestre da tumba, né? Será que devemos mostrar a ele o poder da Rezimasher? Contemplem a proteção divina dos deuses. Seus outros colegas estavam gritando. Eles estavam fazendo isso para banir o medo que sentiam quando enfrentavam um poderoso inimigo como um Lich ancião. Preparem as magias defensivas e... Assim que Gringham estava prestes a começar a ditar as ordens da batalha para seus companheiros, uma sensação estranha surgiu dentro dele. Ele imediatamente encontrou o motivo desse sentimento. Era o inimigo poderoso diante deles, o Lich ancião. O que foi? Qual é o problema? Ele não parece querer nos atacar. O Lich ancião estava claramente olhando para Gringham, mas não havia feito nada, não havia levantado seu cajado e nem começado a incitar encantamentos. Ele simplesmente estava os assistindo em silêncio. Gringham e os outros estavam tendo dificuldade para esconder sua confusão. Isso porque eles achavam que iriam combater o atacante, mas não ousaram dar o primeiro passo. Era verdade que os mortos-vivos tinham hostilidade em relação aos vivos. No entanto, também era verdade que certos mortos-vivos inteligentes estavam dispostos a negociar com os humanos. Mesmo que partissem de um ponto simples, se eles abrissem as negociações primeiro, às vezes o morto-vivo pediria um cessar-fogo e eles poderiam até ganhar itens mágicos feitos com técnicas perdidas há muito tempo. A coisa mais importante era que evitar o combate era o curso ideal de ação quando se enfrentava um inimigo poderoso como um Lich ancião. Talvez ele tenha aparecido porque estava cansado de não conseguir eliminar o grupo com suas armadilhas, mas também porque conhecia sua força e queria negociar pacificamente. Depois de considerar essas possibilidades, atacar primeiro seria muito imprudente. Isso seria essencialmente abandonar toda a possibilidade de negociação. Eles estavam no coração do poder inimigo. Seria muito arriscado mergulhar em batalha sem garantir que houvesse uma maneira de recuar. Gringham e o resto do grupo observaram os rostos um do outro e verificaram que todos estavam pensando a mesma coisa. Então era seu trabalho como líder falar em nome deles. Perdoe meu desrespeito, mas o senhor parece ser o mestre dessa tumba. Nós... O Lich ancião virou seu rosto arrepiante na direção de Gringham e depois pousou um dedo esguio nos lábios. Em outras palavras, façam silêncio. Embora tal gesto fosse muito inadequado para um Lich ancião, eles não eram corajosos, ou melhor, eles não eram suicidas o suficiente para dizer tal coisa a essa poderosa entidade. Gringham obedientemente calou a boca, e então ele ouviu um som novamente da passagem silenciosa e imediatamente duvidou de seus ouvidos. Ele já tinha ouvido esse som antes, algo como um tec-tec-tec estava ecoando, e havia muitos deles. Gringham e seu grupo trocaram olhares novamente. Eles não queriam acreditar na resposta que o som lhes dizia, e então todos gritaram de uma só vez. O quê? Quem foi que disse que o Lich ancião era o mestre dessa tumba? Sinto muito, fui eu. Tá de sacanagem comigo? Isso é ridículo! Até a proteção divina tem limites. Mais Liches anciões apareceram atrás do original. 6 deles, na verdade. Agora havia 7 desses poderosos usuários de magia mortos-vivos. Claro, sendo seres do mesmo tipo, eles atacariam da mesma maneira. Em outras palavras, se eles tivessem uma maneira de negar todos os ataques que o inimigo poderia usar, derrotar estes 7 não seria um problema. Só que o problema agora é que eles não tinham tal maneira. Em face de tais probabilidades absolutamente impossíveis, o grupo de Gringham perdeu a vontade de lutar. E então... vamos começar? O Lich ancião falou. Não havia nenhum tom de negociação naquele tom frio, e os 7 cajados se ergueram. Ao mesmo tempo, Gringham gritou. Bater em retirada! Todos na equipe correram com todas as forças, como se estivessem esperando por essa ordem. Eles correram na direção oposta dos Liches anciãos. Claro, mal tiveram o luxo de contemplar o que estava à frente deles. Tudo o que conseguiam pensar era fugir do poder de fogo abrasador do cajado do Lich e comprar alguma chance de sobrevivência. Na frente deles estava o Ladino, depois Gringham, o mago, o sacerdote e o guerreiro. Eles corriam sem parar, sem nenhuma hesitação.
hesitação. Eles então chegaram até um canto. Estes eram lugares onde deveriam estar em guarda contra armadilhas ou monstros, mas como eles estavam sendo pressionados, eles não tinham tempo livre para checar com cuidado. Nada importava agora. Tudo o que podiam fazer era fugir. Havia 2 portas esculpidas em pedra em ambos os lados da passagem, mas depois de considerar que poderiam ser becos sem saída, ninguém foi corajoso o suficiente para entrar nelas. Os membros de armadura faziam sons altos de metal enquanto corriam, o que ecoava ao longo da passagem. O som poderia até atrair monstros, mas ninguém tinha tempo ou energia para conjurar uma magia de silêncio. Eles correram e correram um pouco mais. Eles moveram as pernas sem se importar com o resto do corpo, virando cantos e correndo loucamente, fazendo com que perdessem o senso de direção, e eles já não tinham nem mais ideia de onde estavam agora. Se possível, eles gostariam de voltar até a entrada, mas ninguém tinha nem energia para considerar isso. Eles ainda estão atrás de nós? Gringham perguntou gritando enquanto corria. O guerreiro no final do grupo respondeu: Sim, e estão se aproximando. Droga! E por que eles estão correndo afinal de contas? Não era só voar? Não dê ideias a eles, seu idiota. Não só eles viriam voando, mas começariam a lançar um monte de magias também. Vamos achar alguma salinha para se esconder e discutir isso. O usuário de magia ofegou. Ele era o membro fisicamente mais fraco do grupo e parecia que entraria em colapso a qualquer momento. Gringham decidiu que ficar fugindo não ia funcionar. A resistência de seu companheiro estava perto de acabar. Mortos-vivos como os Lich anciãos não se cansavam. Se isso continuasse, eles seriam encurralados, e uma vez que a resistência acabasse, tudo o que os aguardava seria uma morte lenta. Como pode haver tantos Liches aqui? Tal coisa era impossível, pelo menos pelo senso comum. Só falta o mestre dessa tumba ser mais poderoso que o Lich ancião. Essa era a única resposta em que eles podiam pensar. No entanto, será que haveria mesmo um ser morto-vivo tão poderoso? Gringham estava confuso, ansiando por uma resposta. Merda, essa tumba desgraçada. O guerreiro correndo no final da fila amaldiçoou entre suas respirações ofegantes. Logo após, um círculo mágico brilhante flutuou no chão. O círculo mágico era muito grande, grande o suficiente para envolver Gringham e toda sua equipe dentro dele. Não havia como dizer a quem pertencia, mas ele ouviu algo que soou como um grito. E então houve uma sensação de flutuação, diferente de quando eles haviam caído anteriormente. A visão de Gringham estava tomada pela escuridão. Os sons de trituração e esmagamento vinham debaixo de seus pés e ele sentiu seu corpo afundando lentamente. Foi como cair em um pântano. Ele entrou em pânico por um momento, mas esse lugar, como um pântano, não era muito profundo e ele parou de afundar depois que chegou na sua cintura. Nesse mundo silencioso da escuridão, Gringham gritou desconfortável, como uma criança que havia perdido seus pais. Tem alguém aí? Eu estou aqui, Gringham. Ele imediatamente recebeu uma resposta de um companheiro, o Ladino. Além disso, ele não estava muito longe, provavelmente na mesma distância que os separara enquanto eles estavam correndo. E os outros estão aqui também? Não houve resposta. Não havia luz nesse lugar, então ele supôs que o mago e o guerreiro não estavam presentes. Ele devia se considerar sortudo só de o Ladino estar com ele. Parece que somos os únicos por aqui. Tua suposição é... você tá certo. Ele ficou parado no lugar, analisando o clima ao redor. A escuridão se estendia infinitamente, independente de onde ele olhasse, enchendo-o com o medo de não saber onde a escuridão terminava e onde começava. Mas nada parecia estar se movendo. Precisa de luz? Seria bom. Será que isso quebraria o silêncio? Talvez provocasse uma armadilha? Apesar das inúmeras dúvidas que enchiam seu coração, era um fato lamentável que os olhos humanos não podiam ver através da escuridão. A luz em uma situação como essa era indispensável. Beleza, só me dá um minutinho então. A voz do Ladino parecia estar se movendo na escuridão, e então houve uma fonte de luz. A primeira coisa que ele viu foi o Ladino segurando um bastão luminoso na mão, e então ele viu a luz refletida de inúmeras superfícies menores. Isso fez pensar no tesouro brilhante que ele havia visto no mausoléu. No entanto, não era nada disso. Gringham teve que lutar contra o desejo de gritar, enquanto o rosto
rosto do Ladino se contorcia. Eles viram inúmeros reflexos. Os reflexos eram dos insetos que preenchiam cada centímetro da sala, o que os humanos chamavam de baratas. As menores eram apenas do tamanho da ponta de seu dedo mindinho, enquanto as maiores tinham mais de 1 metro de comprimento. A sala estava cheia de baratas de todas as formas e tamanhos, e elas se moviam umas sobre as outras. Então essa era a sensação de esmagamento sob seus pés. Ela tinha sido causada porque ele estava esmagando baratas. O pensamento de estar submerso até a cintura em baratas era muito repugnante. A sala era bem larga, então a luz do bastão luminoso não alcançava até as paredes. Dado que o raio de iluminação efetivo do bastão luminoso era de cerca de 15 metros, podia-se estimar o tamanho da sala a partir disso. Ele olhou para o teto e viu incontáveis baratas refletidas no brilho da luz. Onde nós estamos? O Ladino falou como se estivesse sem fôlego, e Gringham podia entender como ele se sentia. Ele deve ter tido a sensação de que se ele emitisse um som, todas essas baratas começariam a se mover. O que aconteceu aqui? Nós caímos no fosso? Enquanto o Ladino olhava nos arredores com medo, Gringham pensou na última coisa que tinha visto antes que seu mundo fosse engolido pela escuridão, o círculo mágico que havia flutuado debaixo de seus pés, e então ele disse ao Ladino: Não acho que seja isso. Isso não parece um fosso comum. Eu lembro que nós pisamos num círculo mágico. Magias de teletransporte existiam, por exemplo, a magia do 3º nível movimento dimensional. No entanto, essa magia só funcionava no próprio conjurador. A habilidade de teletransportar outras pessoas e várias pessoas de uma só vez era... Se não estou enganado, acho que era a magia de 5º ou 6º nível que pode teletransportar várias pessoas de uma só vez, né? Eu lembro que é algo assim. Será que o manda-chuva daqui é um cara daqueles? Eles sabiam que pouquíssimas pessoas podiam usar magia do 5º nível. No entanto, Gringham podia aceitar essa hipótese. Se um ser poderoso como esse existisse, então a coexistência pacífica de vários liches anciãos era fácil de explicar. Isso porque certamente seria brincadeira de criança para uma entidade tão poderosa governar ou comandar os liches anciãos. Um calafrio tomou conta do coração de Gringham ao perceber o perigo dessa tumba. Ao mesmo tempo, ele sentiu um intenso ressentimento em relação ao conde que lhe ofereceu esse emprego. É claro que foram Gringham e os outros que aceitaram o trabalho, e eles sabiam que haveria riscos, e ainda assim eles tinham apostado suas vidas como fichas numa mesa de cartas. Talvez o fato de que ele estivesse procurando um bode expiatório não pudesse ser ignorado. No entanto, o conde deveria saber algo sobre esse lugar. Caso contrário, ele não teria oferecido um pagamento tão alto e reunido tantos trabalhadores, nem oferecido o trabalho para investigar essa tumba. Então foi por isso que ele não quis abrir o jogo. Filho de uma égua. Vamos sair daqui. Essas ruínas, a gente devia ter passado bem longe disso. Vamos lá. Então, Gringham, eu vou primeiro e você pode me seguir. Parece que o Ladino ainda não havia percebido, mas felizmente as baratas não estavam se movendo, o que foi uma sorte e tanto. Gringham deu uma boa olhada nas baratas à sua frente. Suas antenas estavam vibrando levemente, de modo que provavelmente ainda não estavam mortas, mas simplesmente paradas. Um ar misterioso de pavor encheu a área. Não, os senhores não vão a lugar nenhum. De repente, a voz de um terceiro apareceu.